Quando a gente fala de desenhos clássicos, com toda certeza não podemos descartar o Pica-Pau, que para quem assim como eu, cresceu assistindo a TV aberta, esse era um dos desenhos mais esperados pelas crianças, inclusive eu. É por isso que hoje eu resolvi trazer as vezes em que o Pica-Pau foi medonho, ou em outras palavras, bem macabro. Mas antes de tudo, por favor eu peço para que você deixe aqui o seu precioso like, porque ele me ajuda muito, e considere se inscrever no canal também, vai ser muito bom ter você por aqui. Dados os avisos, bora pro vídeo. Pode parecer meio bobo, meio nada a ver e até meio besta, mas eu me lembro da primeira vez que assisti o episódio em que o Pica-Pau se vê cara a cara com a fome, ou a morte. Corre! Corre! É o diabo! Porque nesse episódio, os animadores tiveram o cuidado e fizeram questão de desenhar a fome com o mesmo visual que a morte é sempre retratada. Só faltou a foice. A premissa do episódio é bem simples. Em um vilarejo de animais, tinha ali um homem do tempo que ficava fazendo previsões do tempo e ele previu que uma grande geada viria até eles. Então todos eles têm que fugir para o sul em busca de abrigo para se proteger. E é o que eles fazem. Todos juntam as coisas deles e vão embora dali o mais rápido possível, exceto ele mesmo, o Pica-Pau. Após o aviso, todos evacuam aquele lugar imediatamente e ainda chamam o Pica-Pau para ir junto com eles, que prontamente responde que não vai, porque ele acredita que o Homem do Tempo tá mentindo, e ele diz que tem uma casa bem quentinha e aconchegante e tem muita comida para ficar ali durante um bom tempo. Bom, mas é aí que o que já era esperado acontece. O tempo muda radicalmente e o Pica-Pau se lasca completamente. É nesse ponto que nós vemos a manifestação da fome. Quando o Pica-Pau zomba da força do vento, até que ele entra na casa do Pica-Pau ali em forma de furacãozinho ali, de redemoinho, e leva toda a comida do Pica-Pau embora, deixando ele sem nada. Leva até a banana embora. É isso mesmo, mano. Não é pra fazer sentido, é pra ser divertido. Pica-Pau, principalmente o Pica-Pau doidão, esse Pica-Pau biruta aqui, não é pra fazer sentido, é pra ser engraçado, é pra ser divertido. Bom, depois de 2 semanas, o Pica-Pau se vê faminto, e é aí que ela se manifesta. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou, e a senhora Fome fala com o Pica-Pau. A fome aparece pra ele e dá uma risada bem macabra. Deus me defenderai. Rapaz, eu me lembro da primeira vez que assisti esse episódio. Eu realmente fiquei com medo. Pra uma criança, eu acho que é assustador o suficiente. É claro. Também no episódio Quem tá cozinhando quem, a fome aparece novamente pro Pica-Pau, da mesma forma que a primeira, com uma risada bem maligna. Só que o Pica-Pau quebra totalmente o clima de medo que a fome construiu. Ele ri de volta pra ela como quem debocha dela, e é bem engraçado e dá um tom bem cômico pra cena. Pica-Pau empalhado. No episódio Jantar Fora, o Pica-Pau tá procurando um restaurante para poder comer, então ele passa em vários, porém estão todos fechados, exceto um, que parece bem suspeito. O Pica-Pau lê uma placa na vitrine que diz: "Somos especialistas em estufar pássaros". Então ele vê a porta aberta e entra porque ele entende que é um restaurante. Mas o que ele não sabia era que, na verdade, aquele lugar não era um restaurante, e sim uma loja de taxidermia, que para quem assim como eu também não sabia, taxidermia nada mais é que profissionais que empalham animais. Ou seja, depois que o animal desvive, através de uma técnica, o profissional consegue empalhar o bicho usando a pele do próprio animal desvivido, fazendo com que ele fique o mais real possível. Só que nesse episódio do Pica-Pau tem um pequeno problema. O Pica-Pau ainda tá vivo. Meu Deus. Então, o dono da loja, que é um gato maluco, tenta levar o Pica-Pau de base. Ele dá uma sopa pro Pica-Pau tomar, mas na verdade é outra coisa, se é que você me entende. E ele até tenta iniciar o processo de taxidermia depois que o Pica-Pau tá aparentemente desvivido. Porém, não dá certo. O Pica-Pau acorda antes e vê o anúncio que está sendo oferecido por ele na parede, e consequentemente ele consegue fugir dali. E essa trama se envolve nisso. Um gato maluco que tá tentando desviver o Pica-Pau para empalhar ele e vendê-lo, já que ele vale muito dinheiro nesse enredo. Para ser exato, um Pica-Pau adulto empalhado vale $100 mil. Sabe aquele meme do gato pensando que pode conseguir dinheiro, carros e mulheres? Pois é, vem daqui. Mulheres, automóvel, mulheres, iate.
Mulheres, mansões, mulheres. Eu lembro que quando eu via esse episódio, eu achava que ele tinha uma vibe bem estranha, mas eu nunca entendi o porquê. O cenário era esquisito, vários animais expostos com preço, o pica-pau agindo como se estivesse dentro de um restaurante, o gato maluco sem entender nada, era bem bizarro. Só que quando você é criança, você nem repara nisso, nem sequer presta atenção nesses detalhes, já que o que importa de fato é a animação. A trama desse episódio com certeza serviria muito bem caso fosse adaptado para um filme de terror de um serial killer doidão. Pica-pau e o morcegão. Um dos episódios mais emblemáticos do Pica-Pau, com certeza, é esse. Pelo que eu tava pesquisando, o Pica-Pau só tem 2 falas durante o episódio todo. Tudo acontece porque o narrador fica situando o público durante a trama. Então tem sempre alguém ali falando o que tá acontecendo. A história se baseia no seguinte: um bandido, que é um morcegão, rouba uma fórmula secreta. E por causa disso, 2 detetives estão atrás dele para poder recuperar. Porém, ele esconde a fórmula secreta no quarto do Pica-Pau, que curiosamente dorme de janelas abertas. E na hora de pegar de volta, ele se confunde e pega a garrafa de suco do Pica-Pau. Na manhã seguinte, o Pica-Pau acorda todo zoado e bebe essa fórmula pensando ser o suco de peroba matinal dele, mas não. E daí ele fica todo fortão, fica todo poderoso, e só depois de um tempo que ele percebe que não era a bebida matinal dele, e sim a fórmula secreta roubada. Daí a trama se desenrola no Pica-Pau tendo que ir devolver a fórmula secreta pra polícia. Porém, o morcegão fica atrapalhando e atrasando ele no meio do caminho, levando ele pra longe dos detetives porque ele tem interesse na fórmula secreta. O morcegão quer a fórmula pra ele. O que deixa esse episódio mais sombrio é a ideia de que o Pica-Pau não se comunica. Ele não tem falas e tudo é muito parado. Mas não é parado de um jeito cômico, como alguns outros desenhos do Pica-Pau. É parado no sentido de que parece que o perigo tá à espreita. Sabe aquela ideia de desconfiança? Aquela ideia de tipo, nós não estamos sozinhos aqui? Pois é, e esse morcegão dá um medo na gente, porque você não sabe o que ele é. Você olha pra ele e vê que é uma figura humanoide, mas ao mesmo tempo ele é um morcego, e ele também não parece ter um corpo físico, ele parece que é só uma sombra ambulante. Bom, no final, o Pica-Pau consegue capturar um morcego, põe ele numa caixa e leva aos detetives. Porém, quando ele chega lá, a caixa tava vazia. Sumiu! E aí fica a questão, cadê o morcegão? Nunca saberemos. Dá até um arrepio, cê é louco. Pica-Pau e o vulcão faminto. Esse com certeza foi um episódio que trazia um leve medo em quem assistia, porque a premissa dele é bem interessante. E se você olhar por um lado menos animado, na verdade você percebe que ele é bem bizonho. O episódio começa com uma sacerdotisa entregando oferendas para um deus chamado Vulcano. Ele fica completamente furioso e ameaça destruir o povo dela se ela não trouxer carne fresca para ele, ou seja, um humano. Só aí, cara, já dá pra ter noção do que se trata, né? Pois bem, a sacerdotisa sai dali e promete trazer pra ele o que foi pedido. E ela vai atrás de um marinheiro pra sacrificar ao deus dela. E ela encontra o Pica-Pau e o Zeca Urubu, que estão em um bar bebendo. Ela dança pra eles, pra poder chamar a atenção deles, e vai se afastando em direção ao vulcão pra que eles sigam ela. E o plano dá certo, eles vão atrás dela. Na hora que eles estão chegando perto do vulcão, o desenho já muda para uma tonalidade mais avermelhada e vai ficando um clima meio infernal. Os dois caem direto dentro da boca do vulcano, onde são temperados por 2 mãos de fogo, o que dá a entender que eles vão ser devorados. Mas como estamos falando de Pica-Pau, nada disso acontece. Ele simplesmente foge dali, quebrando os dentes do vulcano, e no final acaba sendo até engraçado. Se você olhar por um lado mais real da história, você vai ver que aquilo nada mais era que uma cena que, digamos assim, de oferenda humana, se é que você me entende. Algo bem perturbador de se pensar, mas que foi completamente cômico para um seriado infantil. E também o fato de que o Pica-Pau e o Zeca Urubu são 2 animais, mas não deixam de ser seres vivos. E como eu havia dito antes, Pica-Pau não é um desenho criado para fazer sentido. Não é o tipo de animação que você põe para assistir e pensa nas mensagens de moral que ele tá te passando. Você não fica meditando nas coisas que acontecem ali, nada disso. Muito pelo contrário, é uma animação feita para ser divertida, para dar risada. É para você assistir despretensiosamente em um dia aleatório da sua vida. É bem o
o tipo de seriado que você põe na TV e simplesmente deixa passando, porque você sabe que é um episódio melhor do que o outro. E é isso que torna a animação tão divertida. O fato de saber que o Pica-Pau é um passarinho que faz coisas engraçadas e coisas absurdas ao mesmo tempo. Mas mesmo sendo absurdo, torna tudo muito engraçado. E é óbvio que isso é somente um desenho animado de 1950, onde essas coisas passavam na TV aberta sem nenhum problema. Nos dias de hoje, isso jamais seria possível. Nunca queriam criar um desenho assim. Eu gosto muito dos desenhos do Pica-Pau, porque afinal eu cresci assistindo eles e ainda assisto de vez em quando no YouTube. Fala sério, né? Os desenhos de antes eram realmente um primor de animação.